Neste momento, o Brasil e o mundo vivem uma crise sem precedentes. Juntos, enfrentaremos esse período desafiador com solidariedade e dedicação. Teremos muitos desafios com os impactos que surgirão quando tudo isso passar. Mas somos brasileiros. É tempo de unir forças. Vamos fortalecer a indústria nacional, garantindo que o produto comprado seja feito por mãos brasileiras e matérias-primas produzidas no Brasil. Nós, da J. Serrano, há 70 anos produzimos têxteis para os lares brasileiros, feitos com os mais altos padrões de qualidade e sustentabilidade, gerando mais de 1.000 empregos diretos, cuidando de nossa gente e de nosso país. Juntos somos fortes, juntos somos melhores. Têxtil J. Serrano. Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo estratégico Setor Moveleiro. Nós temos uma missão de levar a você, moveleiro, conteúdo relevante para que você se sinta amparado, apoiado para tomar decisões, especialmente em momentos como nós estamos vivendo de grandes transformações. O novo normal tem imposto desafios cada vez maiores e muitas vezes a gente acaba se envolvendo na rotina do dia a dia e às vezes a rotina é favorável, a gente acaba perdendo a noção e a dimensão de que o mundo mudou, está mudando e vai continuar mudando. E o nosso objetivo, então, é preparar você, te levar subsídios para que você se sinta amparado e apoiado para projetar o futuro do seu negócio. E o nosso trabalho ele é possível porque a gente conta com o apoio da Abimóvel, nós temos o patrocínio da Bernec, da Feira Formobile, da Movelpar 2021, da Têxtil J. Serrano e da Saerlac. E toda semana, então, a gente tem esse encontro marcado nesse local e horário. Hoje, nós temos um evento muito especial, muito importante para trazer para vocês. Afinal de contas, exercer liderança nunca foi tão importante e nunca foi tão desafiador como nos tempos que nós estamos vivendo. Afinal de contas, se o mundo está em transformação, como que funciona essa transformação nesse processo de liderança? E aí nós trouxemos, então, nada mais, nada menos do que uma pessoa extremamente capacitada, gabaritada, que é o Alan Santana. E eu vou deixar para o próprio Alan, a partir de agora, então, fazer a sua apresentação e iniciar o trabalho com ele. Seja muito bem-vindo, Alan Santana. É um prazer contar com você aqui conosco. Obrigado, Bessa. É um prazer também. Agradeço muito o convite. Muito bem. Vamos começar pelo começo. Reza o protocolo que a gente inicia com os agradecimentos. Então, eu agradeço ao Carlos Bessa, agradeço a todos os patrocinadores do evento e, evidentemente, agradeço a presença de cada um de vocês que nos ouve agora. A vida é uma sucessão de escolhas, nós estamos permanentemente fazendo opções e vocês optaram em investir um recurso muito precioso chamado tempo nesse webinar. É nossa responsabilidade fazer com que algo de positivo resulte desse nosso encontro e vai resultar com certeza. Ok? O Bessa já mencionou, liderança não é exatamente um passeio no parque. Tem um ditado popular que diz que um grupo de ovelhas liderados por um leão tem muito mais chance de sucesso do que um grupo de leões liderados por uma ovelha. Mesmo equipes com deficiências, quando bem conduzidas, podem produzir resultados interessantes e a tendência, quando uma equipe é bem conduzida, quando é bem liderada, é que as deficiências dessa equipe vão sendo gradativamente sanadas. Do outro lado, é lógico que a melhor equipe do mundo, mal conduzida, mal liderada, tende a levar a resultados horríveis. Tá? Ou seja, a liderança é absolutamente decisiva. Outra questão fundamental a considerar é que líder e chefe não é a mesma coisa. O fato de alguém ter escrito no crachá, né, superintendente, chefe, supervisor, diretor, presidente, o que quer que escreva no crachá do cidadão ou da moça, não significa que exerça efetiva influência sobre as pessoas. Qual é o conceito mais aceito de liderança? É a minha capacidade de levar as pessoas a fazerem o que eu peço, o que eu sugiro, a orientação que eu dou, né? De bom grado, de boa vontade, que queiram caminhar na mesma direção, que queiram fazer uma realização coletiva.
Existem realizações humanas individuais, entre aspas, né? Nenhuma realização é totalmente individual. Tá? Mesmo um pintor que faz o seu trabalho artístico sozinho, entre aspas, né? Ele não produz as roupas que veste ou os móveis da casa dele. Então, a rigor, não existe realização 100% individual, mas podemos falar que em algum grau a realização dele é individual. Mas as grandes realizações humanas, as principais realizações são coletivas e elas são absolutamente dependentes da qualidade da liderança. Okay? O principal fator, na verdade, os dois principais critérios utilizados para transformar alguém em chefe numa organização são bom desempenho operacional e comprometimento. Por que eu estou mencionando isso logo no início? Veja, existe um fenômeno, muitos de vocês conhecem, chamado promoção para a incompetência. O que é esse fenômeno? Você tem alguém no operacional que é genial, tem excelente desempenho, é comprometido, dá a camisa pela empresa, e de repente abre uma vaga de liderança e você pensa em promover essa pessoa. Acontece que ela não tem as outras habilidades essenciais para liderar. E aí ocorre aquele processo horroroso que já aconteceu em muitas organizações. Você transforma um excelente operacional em líder, não o capacitou para isso, ele se esforça até, mas não tem sucesso, e você faz aquele convite horroroso, né? Quer voltar para a posição que você estava antes, mantém o teu salário, a pessoa se ofende, você perdeu um dos melhores operacionais que você tinha e teve um período de péssima liderança. Qual foi o erro aí no processo? Como eu já mencionei, as habilidades que permitem alguém ter sucesso em liderança não são as mesmas da atividade operacional. Né? Para início de conversa, quando a gente está no operacional, nós somos avaliados por aquilo que fazemos. Quando nos tornamos líderes, somos avaliados pelo que os outros fazem. Tá? É fundamental que as organizações capacitem as pessoas, tá? e avaliem as pessoas antes de transformá-las em chefes, antes de transformá-las em líderes. Para não acontecer aquilo, né? Eu pego um cidadão na rua que não tem experiência militar nenhuma, entrego um fuzil para ele, um uniforme e digo, agora você é soldado, o inimigo está naquela direção, boa sorte. Isso é injustiça, vai combater com profissionais, vai ser atropelado. As empresas acabam fazendo isso com uma parte de seus colaboradores. Já está muito claro também, acho que para todos que nos ouvem, que os cargos de liderança são os mais difíceis de preencher, né, por várias razões. Tá? Mas é uma atividade que requer algumas habilidades que a gente vai discutir agora. Vamos passar algumas ideias que ajudem nisso tudo. Tá? Primeira, uma outra coisa que devemos considerar logo no início é que liderança é um fenômeno afetivo. Eu vou repetir porque é importante. Liderança é um fenômeno afetivo. Júlio César era amado pelos soldados. Eles iriam com ele para onde ele fosse, fariam o que ele pedisse, desde que humanamente possível. Também estava claro para cada soldado, para cada centurião, que César os amava. Eu estou pegando César de exemplo, e não vou defender César moralmente, ele fez coisas ruins até para os padrões da época. Dito isso, como líder, ele tinha um desempenho absolutamente excepcional. Ele era um gênio da liderança, vale a pena estudar a biografia de Júlio César, se a gente quiser saber um pouco mais de liderança. Volto a repetir, ele era amado pelos soldados. Também estava claro para cada soldado, para cada centurião, que César os amava. Mas aí, qual é a vantagem de eu conquistar afetivamente o grupo e como fazer isso? Bom, primeiro, se alguém gosta de mim, deixa eu esclarecer uma coisa, se os seus colaboradores não gostam de você, você não é líder, é só chefe. Mas, enfim, quando alguém gosta de mim e eu peço para a pessoa fazer algo, o que acontece? Ela faz. A não ser que seja algo fora do alcance dela, ou através completamente dos princípios dela. Okay? César podia mandar chicotear um homem em público ou com a cabeça, mas não precisava fazer isso. Se ele chegasse para um centurião e dissesse, não estou satisfeito com o seu desempenho, aquilo era profundamente doloroso para esse centurião. Por quê? Porque esse centurião amava César. E esse homem faria o possível e o impossível para recuperar a estima do general, do imperador. Da mesma forma, o elogio tinha muita força. Por quê? Porque vinha de alguém que esse soldado, esse centurião amava, respeitava. Então, o início de tudo é uma relação afetiva. Mas como é que eu faço para mais colaboradores gostarem de mim e gostarem de mim com mais profundidade? Claro que nunca vou conseguir que todos gostem, nem é essa a pretensão, mas é possível sim. Eu citei o exemplo de Júlio César. Gandhi era amado por seus seguidores. Jack Welch, presidente da General Electric, era amado pelos colaboradores, até hoje, já faleceu, pelos colaboradores da General Electric. Okay? Como é que eu faço para alguém gostar de mim? É uma equação complexa, evidentemente, mas tem dois elementos-chave. O primeiro deles é convença as pessoas que você está tão comprometido com o sucesso da tarefa, da missão,
quanto com o sucesso pessoal delas. Voltamos a César. Numa época em que soldados ganhavam para comer, quem combateu com César enriqueceu, os que sobreviveram. Tá? Os colaboradores na General Elétrica eram regiamente recompensados em todos os sentidos, tanto financeiro como em oportunidades de crescimento, como em status por estar na organização, nos momentos mais brilhantes da organização, sob a liderança de uma pessoa brilhante. Tá? Na época, era uma grande honra servir sob o comando de César. Tá? Então, é fundamental, e isso estava muito claro, que os colaboradores, lá no caso de César, os militares, percebessem que ele estava tão comprometido com o processo de pacificação da Gália, esse era o nome que se deu na época da campanha da Gália, processo de pacificação. Eu estou rindo porque o conceito romano de pacificar é matar 1 milhão de pessoas e escravizar 20. Mais ou menos o que eles fizeram em 8 anos. Tá? De qualquer maneira, estava tão comprometido com a pacificação da Gália quanto com o sucesso pessoal de cada um daqueles soldados. Então, o primeiro elemento é convencer as pessoas, por palavras e por ações, eu estou comprometido com a tarefa e estou comprometido com elas. Em liderança, eu tenho de um lado a tarefa, no outro o relacionamento. Preciso trabalhar com esse binômio. Tarefa, relacionamento. Tem líder que é bom de tarefa, ruim de relacionamento. Desestrutura lá na frente. Tem o contrário. O cara é bom de relacionamento, mas ruim de tarefa. Não adianta, não cumpre a tarefa fora. Tem que ser bom nas duas coisas. Então, o primeiro elemento, convencer as pessoas de que eu estou comprometido com o sucesso da missão, mas também com o sucesso delas. E o segundo elemento, construir de mim mesmo uma figura digna de admiração. As pessoas tendem a gostar de quem gosta delas e as pessoas tendem a gostar de quem elas admiram. Aí entra a questão marketing pessoal e outros fatores. Fazer as pessoas se sentirem importantes. Tá? E aí tem dicas muito específicas. Como é que eu conquisto afetivamente alguém? É falando? É evidente que não. É ouvindo. Tá? Dale Carnegie, tá? Que escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um clássico. Tá? Eu quero fazer amizade com a Marcela. Okay? Veja, eu gosto muito de história militar. A Marcela não gosta de história militar. Eu vou falar com ela sobre o quê? Sobre o que interessa a ela, moda. Converse com a pessoa sobre o que interessa a pessoa. Ouça a pessoa. Memorize o nome da pessoa. Use o nome da pessoa. Sorria para a pessoa. César era um homem sorridente. Sabia o nome. Ele decorou o nome de 600 centuriões e 600 esposas. Por que ele não decorou o nome de toda a tropa? Porque o cérebro de César tinha limites. Mas ele passava horas na barraca decorando o nome. Chegava para o camarada e dizia: tudo bom, Júlio? Como é que vai a Helena? Esse homem ficava lisonjeado. O general sabe meu nome, sabe o nome de minha esposa. Tá? Essa era só uma das técnicas que ele usava muitas outras, já vamos chegar nas mais dramáticas. Tá? Mas usar o nome das pessoas, sorrir para as pessoas, ouvir. Grandes líderes mais ouvem do que falam. Daqui a pouco eu saio de César, entro em outros exemplos, mas só falando um pouco mais nele, ele era famoso por falar pouco. Quando tinha um problema para ser resolvido, ele recebia as pessoas na barraca de campanha dele, ouvia, falava pouco. Quando ele falava, tudo entrava em movimento. Tá? Um dos segredos da construção de relacionamentos é mais falar do que ouvir. É essencial que os líderes tenham tempo para ouvir os liderados. Uma queixa recorrente. Quando eu ouço as pessoas, e ouço atentamente, o chamado ouvir ativo, que o James Hunter cita no livro dele, O Monge Executivo, né? Ouvir com absoluta atenção. Quando eu ouço alguém com total atenção, eu passo uma mensagem muito poderosa. Qual é? O que você diz é importante. Então você é importante. Qual é o sofrimento, evidentemente, e a queixa dos líderes? Não, meus liderados falam muita abobrinha. E falam mesmo. Mas isso é que nem garimpo. Você quer ver ouro, vai ter que ver lama. E vai ver mais lama que ouro. É parte do jogo. Quando eu ouço alguém atentamente, eu passo a mensagem poderosa de que essa pessoa é importante. Eu passo a entendê-la melhor, construo laços afetivos. César ouvia muito. Daqui a pouco um de vocês vai dizer, ou vai botar no chat, mas e por que você não para de falar, Alan? Isso aqui é uma palestra. É evidente que eu vou falar mais. Tá? Mas se estivéssemos conversando em outras circunstâncias, se eu estivesse fazendo treinamento individual para um de vocês, você estaria falando muito mais do que eu. Eu faço treinamento individual em liderança, não é coaching, é diferente. Tá? Com todo respeito a coaching, funciona muito bem, é uma beleza, okay? Mas é uma abordagem não diretiva. O coach ajuda, o coachee, a pessoa que está sendo treinada, ajuda o coachee a encontrar as respostas. Ela é pouco diretiva, tem pouco de faça isso, faça aquilo. A abordagem que eu uso, eu chamo de treinamento em liderança. Ela também tem um componente de ajudar a encontrar a resposta sozinho, mas 90% é diretiva. É no bom sentido, não no mal. Receita de bolo. Aproveitar a experiência daqueles que os antecederam. Peraí, entrou um negócio aqui, deixa eu me livrar, beleza. Aproveitar a experiência daqueles que nos antecederam. Uma brincadeira que vários clientes meus já fizeram comigo. Né? Eles me perguntam, Alan, esse problema é novo? Eu falei, não. Eu já atendi muitas organizações na área de liderança. Nunca, até hoje,
Um cliente me trouxe um problema que não estivesse na literatura. Os problemas tendem a se repetir. E a parte boa disso é que existem soluções já planejadas. Claro que preciso fazer adaptações, nunca é igual um problema ou outro, é idêntico, mas existem algumas estratégias que já foram usadas, eu posso vê-las na literatura, como eu disse, naqueles que nos antecederam, até na biografia de Júlio César, e encontrar respostas, soluções, sem precisar reinventar a roda. Okay? Portanto, liderança é um fenômeno afetivo. Vamos falar agora de algumas questões mais específicas. Missões dos líderes. E eu já vou adiantar a vocês que é muito importante a participação de vocês. Tá? Vão pensando já o que vocês querem perguntar, comentar. No final, vou deixar um espaço para a vossa participação. Ok? Missões dos líderes. Eu vou botar uma telinha aqui agora. Vamos ver se eu consigo, né? Vamos exercitar nossas habilidades de TI. E com a telinha vai ficar mais fácil de vocês me acompanharem em relação ao que estamos dizendo. Vamos ver. Eu já cliquei na tacinha. Acho que agora sim. Não era essa tela, mas tudo bem, vamos voltar para o que eu queria. Missões dos líderes. Veja, no processo de liderança, existem algumas missões básicas. Primeira delas, meio óbvia, coordenar atividades. Você faz aquilo, você para de fazer isso, faz amanhã, etc. Alguns líderes nem isso fazem. Tá? Já vou falar dos que nem isso fazem. Segundo, educar pessoas. Todo líder é ou deveria ser um educador, precisa identificar gaps, falhas de formação, de preparo, de conhecimento na equipe, de habilidades e ajuda. E por mim mesmo ou terceirizando, tapar essas lacunas. Terceira missão, avaliar pessoas. E aí entra um negócio chamado ficha de eventos. Eu vou falar sobre a ficha de eventos daqui a pouco. O líder precisa fazer uma avaliação muito criteriosa para tomar decisão estratégica em RH. Tá? Quem vai, quem fica, quem vai cumprir essa missão, quando é uma missão incomum, motivar pessoas, evidentemente, e pensar estrategicamente. Okay? Muito bem. Eu tinha dito para vocês ainda há pouco que tem líder que não cumpre nem a primeira missão, é aquele líder ausente. Né? Eu não costumo contar piada em treinamento, mas eu vou abrir uma exceção, vocês vão me perdoar. Okay? O camarada entrou no boteco com um balde de estrume na mão, não quero usar aquela palavra feia com M, um balde de estrume na mão, uma escopeta. Okay? Chega no balcão e fala para o camarada, me dá um café. Ele toma o café, joga o conteúdo do balde para cima e atira naquilo, espalha pelo boteco. Ninguém discute com ele, as pessoas não discutem com pessoas de escopeta. Aí ele se retira, no dia seguinte o mesmo cidadão volta, sem a escopeta, olha para dentro do bar, tudo sujo, e fala para o dono, por que não limparam tudo ainda? Aí o dono se revolta, né? Olha, você suja tudo aqui, ainda quer reclamar? Não, eu estou fazendo um curso de liderança. Aí, como é que é? Chega cedo, toma café, espalha M, some o dia inteiro e volta no dia seguinte para cobrar resultado. É fundamental que o liderado tenha acesso ao líder. Que você consiga falar com ele. E para isso, evidentemente, o líder precisa se descolar um pouco do operacional. A maioria dos líderes vieram do operacional. É bom no operacional. Tá? Tem gosto por aquilo, até gosta daquilo. E às vezes fica muito preso ao operacional e não tem tempo para liderar. Liderar envolve ouvir. Ok? Muito bem. As missões dos líderes seriam essas as principais. Vamos falar um pouquinho da ficha de eventos que eu prometi. Tá? Veja, quando a gente fala em avaliação, dá para fazer um webinar inteiro, um curso inteiro só de avaliação. Nós vamos falar de um instrumento de avaliação muito poderoso que eu passo para todos os meus clientes, que tem produzido resultados muito interessantes. Bem simples. Eu chamo de ficha de eventos. Para cada colaborador, você abre uma ficha, tem lá os dados da pessoa. O que você vai anotar? Você vai anotar tudo de relevante que essa pessoa fez, positivo ou negativo. Eu dou um exemplo. Eu procurei, vou pegar a Marcela, não, peguei a Marcela. Marcela, preciso que resolva isso. Ela está pronto. Opa, Marcela foi proativa. Ela identificou o problema, resolveu, não precisou que eu pedisse. O que eu faço? Eu pego a ficha de eventos, na ausência dela, mas o mais rápido possível, e anoto lá, olha, surgiu o problema lá no equipamento X, a Marcela identificou, corrigiu, assim, assado e tal, e não foi proativo. Fiz esse registro. Segundo exemplo. 2, 3 dias depois, eu chego para a Marcela e digo a Marcela, preciso que vocês estão com um problema aqui, preciso que você faça hora extra. Olhem bem para mim agora, ela faz assim, ó, vira os olhos para cima. Veja, o que eu ponho na ficha de eventos? Ela solicitei que fizesse hora extra, virou os olhos para cima, mostrou uma vontade. Tá? E vai fazer eventos. Você vai traçando um perfil da pessoa. Eu não preciso disso. Precisa. O tempo passa, a gente esquece. Passado algum tempo, o que eu recomendo para todos os meus clientes em termos de feedback? Eu fiz recentemente um curso online de feedback e feed forward.
O que eu recomendo em termos de feedback e feed forward? Pelo menos uma vez a cada 6 meses, marca um horário, 15 minutos, com cada um, dos mais críticos para você, né? Claro que vai poder fazer com a empresa toda, às vezes. E o que vai alimentar isso? Essa ficha de eventos. Você tem um histórico ali, você começa a construir um perfil da pessoa. Dá trabalho, evidentemente. Meus clientes perguntam, os colaboradores podem saber da ficha? Eu não recomendo fazer propaganda, mas se perguntarem, tem uma ficha? Tem. Posso ver? Não. Ela pertence à organização. Você construiu essa ficha. Se você for substituído no cargo de liderança que ocupa, você vai entregar para o próximo líder daquela equipe. Está aqui o perfil do pessoal. Tá? Você começa a construir um perfil, um instrumento muito simples. Os clientes que fazem, as empresas que fizeram treinamento em liderança comigo, a gente passa isso, a gente cobra dos líderes, eles fazem, e os resultados têm sido muito positivos. Claro que algumas pessoas já fazem isso em outros formatos, etc. Mas esse registro, claro que tem dia que eu não vou registrar nada, não vou colocar nada na ficha. Tá? A pessoa não fez nada nem de muito positivo, nem de muito negativo, mas ela será extremamente útil. Deixa eu adiantar uma outra coisa que estava prevista para frente. Eu falei em ganhar afetivamente as pessoas, em motivar. Tá? Veja, uma das técnicas de influência mais poderosas que existe é elogio. Nós vamos falar de elogio e crítica rapidamente, ok? E César era um mestre no uso de elogio. Por que elogio é tão útil e tão importante em liderança? Vamos para o começo. Algumas necessidades humanas são óbvias. Nós precisamos de água, alimento, abrigo, etc. Outras necessidades não são óbvias, mas elas gritam dentro das pessoas. E uma dessas necessidades é reconhecimento. Vamos dar um exemplo. A Marinha de Guerra norte-americana estava com baixo nível de renovação de contratos. Deixa eu baixar o volume aqui, está me incomodando. Estavam com baixo nível de renovação de contrato. Ou seja, normalmente é um contrato de 4 anos, né? O rapaz tinha cumprido o contrato, vamos supor que entrou aos 18, aos 22 tinha cumprido o contrato, ficha exemplar, chegava na hora de renovar, ele falava para o seu superior, não, eu vou sair da Marinha, não quero mais. O pessoal começava a ficar de cabelo em pé, porque isso começou a ser frequente, e eles queriam esse rapaz na Marinha, de preferência até os 50, 60, ok? Como isso começou a ser recorrente, a Marinha de Guerra americana teve a ideia brilhante de reunir uma junta de psicólogos, tá? Chamou os psicólogos, e é muito comum psicólogos divergirem, né? Nessa vez todos concordaram e deram a mesmíssima resposta. O que está faltando? Reconhecimento. Hoje existe um curso compulsório, obrigatório, para todo oficial da Marinha de Guerra para aprender a elogiar. E eles conseguiram melhorar muito os índices de renovação de contrato. Vamos tentar entender por que isso é tão importante, porque o elogio é uma ferramenta de liderança importantíssima e subutilizada. Veja, quando eu elogio uma pessoa da forma correta, nós vamos falar de critério de elogio. Tá? Daqui a pouco eu ponho na tela. Vamos falar de critério de elogio. Quando eu elogio a pessoa da forma correta, eu dou a ela um título. Vamos dar um exemplo. No final da batalha de Farsalos, César chegava para um centurião, depois da batalha, e dizia: você mostrou coragem em combate ontem. O elogio acabava aí? Não. César não era tolo. O primeiro critério básico de elogio é que ele seja sincero. O segundo é que ele seja fundamentado, que eu justifique porque eu estou elogiando. E o terceiro, que seja público. César cumpria todos os requisitos. Diante dos outros, ele elogiava aquele centurião, dizia que ele mostrou coragem e dizia por quê. Como é que ele dizia por quê? Você mostrou coragem em combate ontem. Se o elogio parasse aí, o que algumas pessoas podiam pensar? Que tipo de interpretação pode surgir? Protegido de César, parente de um senador, tá? Peixinho, sei lá o quê. Tá? O que ele fazia? Ele justificava o elogio. Eu vi você saltar na vala, sozinho. Haviam 4 oponentes. Você nem olhou para trás para saber se teria apoio. Você não hesitou. Saltou na vala e deteve a fuga deles. És um homem de coragem. Um elogio curto, mas, número 1, sincero. 2, fundamentado. 3, público. Agora, a pergunta de $1 milhão é: esse elogio de César mudava o comportamento desse centurião? E a resposta é sim. Antes de voltarmos ao centurião, vamos contar uma história pessoal minha. Eu dei aula de química muitos anos. Eu estava na sala da minha chefe, a professora Eneide, uma excelente líder. Estava na sala da minha chefe, a professora Eneide, e tinha mais 2 professores. E ela falou para mim: o professor é o mais rápido. Eu falei: como assim? Tudo que eu pedi do começo do ano até agora, o professor foi o primeiro a entregar. Eu falei: obrigado. Veja, ela cumpriu todos os critérios. O elogio era sincero, era verdade. Era público, tinha mais 2 pessoas ouvindo. E era fundamentado. Ela descreveu uma situação, olha, do começo do ano até agora, era setembro, então tinha um período de tempo. Tudo que eu pedi, o professor foi o primeiro a entregar, então o número era 100%. Era uma fundamentação simples, mas tinha uma fundamentação. Ok? Pergunta de $2 milhões, daí eu volto a Júlio César.
O elogio dela, sincero, fundamentado, público, mudou o meu comportamento? Claro que mudou. Eu fiquei mais rápido ainda do que eu era. Por que eu fiquei mais rápido? Toda vez que alguém é elogiado dentro desses critérios, sincero, fundamentado, público, a pessoa ganha um título. Qual era o título que eu tinha ganho? O rapidão. E você fica com medo de perder o título. Eu não estou brincando, eu fiquei mais rápido do que era. Por quê? Porque eu tinha medo que alguém entregasse alguma coisa antes de mim e que eu perdesse o título de rapidão da equipe. Voltando ao centurião, quando César olhou para aquele homem e disse: você é um homem de coragem, eu vi você saltar na vala, sozinho, não olhou para trás, não hesitou, haviam 4 oponentes, deteve a fuga deles, és corajoso. Quando terminou o elogio, esse homem tinha um título: homem de coragem. Esse centurião, independente dos riscos, da pressão, por maiores que fossem as ameaças, ele jamais hesitará em combate para manter esse título. Ou seja, quando eu faço elogios dentro desses critérios, está faltando 4 critérios, já vou falar, tá? Eu estou tentando, nesse nosso curto webinar aqui, passar a vocês algumas ferramentas, tá, que sejam úteis. Tá? Já vamos falar do quarto critério. Quando eu faço elogios dentro desses 3 critérios, sincero, preciso resistir à tentação de elogiar se não for verdade, chama-se bajulação, afasta em vez de aproximar, é um desastre. Sincero, fundamentado, já vou dar um outro exemplo, muito bem fundamentado. Público, quando eu faço dentro desses 3 critérios, o que eu consigo com isso? Eu potencializo comportamentos. Eu fui elogiado por ser rápido, fiquei mais rápido. E eu estendo ao longo do tempo. Uma coisa horrorosa que acontece com equipes. Eu tenho um bom colaborador que tem um excelente desempenho, mas como eu nunca reconheci, o desempenho começa a cair. Tem uma vozinha dentro da cabeça dele que diz: por que eu me esforço tanto? Ninguém sequer me reconhece, me elogia. Okay? Um parênteses aqui, hein? Eu faço treinamentos individuais em liderança. Aliás, quem quiser, entre em contato comigo. Meu telefone está aí no chat, primeira mensagem no chat. Nos treinamentos, já treinei mais de 100 pessoas individualmente, tanto presencial quanto por webinar, ok? Por WhatsApp, vídeo. Tá? Muito bem. Quando eu faço treinamento, a primeira pergunta que eu faço, sempre a primeira, se você fizer comigo, vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer para você. Nos últimos 12 meses, quantas vezes você acredita ter elogiado alguém na sua equipe? O tamanho médio das pessoas que eu treinei, tamanho médio de equipe, é 10. Tá? Treinei pessoas que lideravam diretamente 300, o que é muito, e pessoas que lideravam só mais um. Eu tinha só um subordinado. Okay? A tamanho médio 10. Repito a pergunta: quantas vezes acredita ter elogiado alguém nos últimos 12 meses? A resposta típica é de 3 a 5. Primeiro, que não deve ser verdade. Deve ser menos. E segundo, que mesmo que sejam as 5 que o cidadão está falando em 12 meses, provavelmente dessas 5, 4 foram para o bonzão, o melhor da equipe. Mais um ganhou um elogio. E a maior parte das pessoas que trabalham com esse chefe trabalha com camarada 1, 2, 5, 10 anos sem receber uma droga no elogio. Está perdendo oportunidade. Não tem nada para elogiar nesse cidadão. Então manda ele embora. Não tem o que fazer. Tá? Mas, enfim, a ideia, e aí nós vamos por 4 critérios, é trabalhar com frequência de elogio, ter uma meta de elogio. Existe o elogio de oportunidade, a pessoa acabou de fazer uma coisa boa, existe o elogio que é o estudo da conduta usual da pessoa. Deixa eu dar mais um exemplo. A moça trabalha para mim e ela organizou um jantar da empresa, ela é chefe de cozinha. Ela é jovem e bonita, é um dado importante. Terminou o jantar, eu chego para ela: fulana, vamos supor que o nome dela é Flávia. Flávia, o jantar estava ótimo, meus parabéns, estou muito contente com você. E eu termino com um sorrisão. Não podem achar que eu estou cantando a moça? Claro que podem. Como é que eu evito isso? Eu cumpro os critérios. O primeiro critério foi cumprido, foi sincero. O outro critério foi cumprido também é público, tem gente ouvindo. Mas eu preciso fundamentar. Como é que eu fundamento? Flávia, o jantar estava ótimo. Foi servido no horário. Tinha cardápio para pessoas com restrição à lactose. Tinha cardápio para pessoas com restrição a glúten. Eu monitorei 5 situações de entrega de bebida na mesa, nenhuma ultrapassou 1 minuto e meio. A Marcela e o Antônio disseram que faziam anos que não comiam tão bem. Me apoio na opinião de terceiros. Fundamentei bem. Alguém vai achar que eu estou cantando a moça? Até pode achar, mas é muita viagem. Então, além de dar força ao elogio, né, quando eu tomo cuidado de fundamentá-lo, eu evito efeitos colaterais nocivos, ou efeitos colaterais ruins que possam estar associados a interpretações equivocadas, etc. E aí a pergunta de 3 milhões de dólares, veja, está aumentando o valor. A pergunta de 3 milhões de dólares é a seguinte: o próximo jantar será melhor ou pior? A resposta é quase óbvia. Essa moça ganhou publicamente o título, a moça dos grandes jantares. Ela se esforçará bastante para que o próximo jantar seja ainda melhor do que aquele
em que ela foi elogiada, porque também existe um sentimento de gratidão associado. Eu dei a ela algo de que ela é merecedora e que a maior parte das pessoas não dá. Isso aplica-se à vida pessoal também. Tá? Então, só revisando os 4 critérios, deixa eu até colocar aqui, vamos colocar na telinha. Isso aqui toma um pouco de tempo, dá um pouco de trabalho, mas fica bonito. Tá? Vamos compartilhar missões do líder. Espera aí, pessoal, que a máquina está pensando. Opa, vamos lá. Isso aqui não pode pôr. Aqui. Sincero, fundamentado, público, frequente. É interessante trabalhar com meta de elogio. O que eu recomendo? Com um número aproximado. Para cada 10 colaboradores, pelo menos 4 elogios por semana, alguma coisa nessa direção. Alguns de nós estão acostumados a elogiar, outros não estão. De qualquer maneira, é um instrumento muito poderoso e subutilizado. Agora, é lógico que se falamos de elogio, nós temos que falar um pouco de crítica. Tá? Bom, se elogio mal feito é um problema, crítica mal feita não é um problema, é um desastre. Tá? Qual é E é claro que quanto mais e melhor eu elogiar, menos eu vou precisar criticar. Isso está muito claro. Agora, imaginar que eu vou liderar pessoas e não vou precisar em nenhum momento criticá-las é utópico. Um dos aspectos duros da liderança é causar alguma mágoa, causar algum sofrimento às pessoas, mas faz parte do trabalho, desde que com ética, coerência. Muito bem, então eu vou precisar criticar. O que nós queremos na crítica? Número 1, mudança de comportamento. O que a gente busca na crítica? Eu vou voltar. Número 1, mudança de comportamento. E número 2, evitar ressentimentos de médio e longo prazo. Ressentimentos de curto prazo, às vezes é quase impossível evitar, é da natureza humana, como diz Dale Carnegie, cuja leitura recomendo. Depois eu vou falar dos meus livros, leia meus livros também. Mas o que diz o Dale Carnegie? As pessoas são criaturas sensíveis que se ofendem com facilidade. Isso é da natureza humana. Então, alguma mágoa de curto prazo, tem que saber lidar com isso, faz parte do jogo. Agora, se persiste uma mágoa após a crítica, uma semana depois, 2 semanas depois, 1 ano depois, alguém fez besteira, provavelmente você criticou. Ok? Então, vamos a critérios para a crítica. Eu vou ler rapidinho, em vez de compartilhar, acho que vai mais rápido. Tá? Critérios para a crítica. Primeiro critérios, depois roteiro. Tá? Crítica é tão potencialmente perigoso quando mal feito, que eu recomendo que você leve um roteiro por escrito. Vamos voltar um pouco para o elogio. Não elogie ninguém sem planejar mentalmente, com antecedência, qual será a fundamentação. Não diga para uma moça que ela está bem vestida se você não entende de moda. Não diga para uma pessoa que ele é um grande empresário se você não tem critérios, se não tem conhecimento para dizer, não, por isso, por isso, por isso e por isso. Que aí ganha força. Okay? Na crítica, é tão perigoso, como eu já disse, que eu recomendo que você leve por escrito um roteiro. Okay? Na hora de chamar a pessoa para criticar. Okay? Mas vamos começar com os critérios, depois o roteiro. Primeiro critério, feita em reservado. Eu trabalhei numa empresa que as críticas eram sempre feitas em reservado, numa sala de vidro, que era apelidada de aquário. Ridículo, a pessoa saía da bronca, os outros estavam esperando com toalha na mão. Evidente. Aí alguém teve a ideia luminosa de botar uma persiana, né, para não ver o que está acontecendo lá dentro, não poder ler a linguagem corporal, etc. Crítica precisa ser feita em reservado. A não ser grave erro moral, político corrupto, a gente critica publicamente para proteger a sociedade, é uma exceção. Segundo, a crítica tem que ser melhor fundamentada que o elogio. É uma acusação, você tem que montar dossiê. Veja, não pode ser opinião. Vou chegar para Marcela, dizer, Marcela, olha, você tem sido grosseira com os seus colegas. Ah, não tenho. Sim, tenho. Não tenho ping-pong. Não, montei um dossiê. Dia 22 de março. A Josiana te fez uma pergunta, você virou os olhos, você andando, não respondeu. Eu vi. Dia 3 de abril, eu te fiz uma pergunta, você respondeu, é óbvio, gênio. Tá? Dia tal, o João te pediu uma coisa, você jogou o documento em vez de entregar. Tá? Monta dossiê. Fundamental. Não posso chegar para um colaborador e dizer, você tem faltado muito. Tem faltado muito. O que significa? Está aqui o espelho da folha ponta. Você tem se atrasado. Está aqui a somatória de horas que resultam dos seus atrasos nos últimos 6 meses. Tá? Não pode ser opinião. Algumas coisas são mais objetivas, outras mais subjetivas, mas é fundamental que você tenha uma peça, eu sei que isso soa meio pesado, mas uma peça acusatória, sólida, para a pessoa não poder se defender com facilidade. Normalmente, o que a gente quer com a crítica? A gente não quer despedir a pessoa. Nossa intenção é positiva. A gente quer que ela mude de comportamento para poder continuar com ela. Tá? Muito bem. Então, feita em reservado, muito bem fundamentado. O que mais? Tem que estar calmo. Pessoal, isso é crítico. Tá? Se eu não tiver calmo, não faça crítica. Um dos mais básicos princípios em comunicação. Qual é? Quando estiver irritado, não fale com as pessoas.
O Abraham Lincoln usava isso. O Abraham Lincoln, depois da Batalha de Gettysburg, né, o general Meade desobedeceu às ordens do Lincoln e o general sulista ali conseguiu escapar. E diz que o Lincoln ficou muito perturbado, muito raivoso, irado, fora de si. As pessoas conheciam, ele disse que nunca tinha visto um homem tão alterado. E ele escreveu uma carta para o general Meade. Ele mandou a carta? Não, Lincoln era esperto demais para mandar essa carta. Ele engavetou ela, ninguém mais nunca achou essa carta, deve ter sido destruída. Ele reescreveu no dia seguinte, com a cabeça mais fria. Tá? Então, estou de cabeça quente, eu não falo com as pessoas, eu não me comunico com elas. Mesmo que a pessoa me procure depois, agora não. Só que isso exige domínio, autodomínio. Por quê? Claro que quanto mais inteligência emocional você tem, menos vezes você vai se alterar. É lógico. Mas todos nós vamos nos alterar. Mesmo os mais equilibrados vamos nos alterar. Você se alterou, você precisa exercer autodomínio, porque você está com vontade de falar com a pessoa. Exatamente agora que você não deve. Aí, numa palestra que eu estava fazendo, um rapaz perguntou, tá, mas e daí o colaborador não vai esquecer no dia seguinte o que aconteceu? Não é um cachorro. Veja, se o seu cachorro faz as necessidades na sala e você não briga com ele naquele dia, deixa brigar no dia seguinte, pode ser que ele não ligue mais uma coisa com outra. Afinal, coitado, tem limitações, é um cachorro. A pessoa vai lembrar no dia seguinte, eu não posso deixar para o ano seguinte. Tá, tudo bem, vou esperar um ano para fazer a crítica. Mas no dia seguinte, se for necessário, você ter uma noite de sono, esfriar a cabeça, é fundamental estar calmo. Senão você comete erros grosseiros do tipo, isso aqui, ó, enfiar o dedo na cara. Isso é proibido, a gente não faz isso nem com bandido. Tá? Jogar coisa na mesa, falar palavrão, gritar com a pessoa, o que você está fazendo é burrice. Ah, eu não chamei ele de burro. Faz burrice, o burro é. Tá? Ou seja, eu tenho que estar calmo. Essa é a regra básica. Tá? Então, feito em reservado, eu tenho que estar calmo. Segunda coisa, para a crítica. Peraí, deixa eu achar aqui a minha cola para não esquecer nada importante. Já falei, na verdade, de 3. Né? Feito em reservado, muito bem fundamentado, estar calmo. O quarto critério é com roteiro. Vamos falar rapidamente do roteiro. Tem um roteiro que eu proponho para as empresas que eu faço treinamento em liderança. Contratem nossos treinamentos. A gente faz treinamentos em company. Tá? Estamos começando alguns treinamentos presenciais com todos os protocolos de segurança, grupos pequenos, todo mundo de máscara e tal. Né? Treino no Brasil inteiro, já fiz mais de 2.000 treinamentos. E estou fazendo muita coisa, evidentemente, por Zoom, Google Meet, Teams e outras plataformas, a gente faz treinamento também. Mas nesses treinamentos a gente recomenda o seguinte roteiro na hora de chamar a pessoa para fazer uma crítica. Tá? Primeiro item do roteiro, o que está errado? Vou falar para ela o que está errado. Você está faltando, somatórios dos seus faltas e atrasos representam tanto tempo que você não trabalhou para a empresa, papapá. Segunda coisa, eu tenho que ouvir a pessoa. Então, primeiro eu digo que está errado. Quando eu estou fazendo isso, eu não deixo a pessoa me interromper. Ela vai tentar interromper para se justificar. Eu digo, não, espera aí, eu vou terminar de explicar o que está errado e depois você será ouvido. Mas agora eu vou explicar o que está errado. Ok. Agora você fala. E aí, quando essa pessoa falar, é lógico que existe a possibilidade dela ter uma justificativa muito plausível, não seria incomum, mas acontece. Não sabia disso. Tudo bem. A maioria das vezes é um besterol, um monte de justificativas vazias, eventualmente mentiras, eventualmente tentativas de pôr a culpa num inocente, tá? Ou em você. Tá? Tudo quanto é tipo de maluquice, que vocês estão acostumados. Okay? Quando vem esse besterol todo, é fundamental que eu não interrompa a pessoa. Eu não deixei ela me interromper, eu não interrompo ela. E que eu não faça caras e bocas, né? Eu preciso ter equilíbrio nesse momento, tem que estar calmo, né? Porque às vezes ela está cometendo uma enorme injustiça, está responsabilizando alguém que não tem culpa daquilo. O que você não pode fazer enquanto a pessoa está falando? Virar os olhos, né? Fazer isso aqui. Não, escuta ela com poker face, cara de jogador de poker. Ela terminou de falar, terceira etapa, contra-argumentação. Não se justifica por isso. Quarta etapa, o que eu quero de você? O que a empresa quer de você? De maneira muito clara. Quinta etapa, muito importante. Como é que eu posso te ajudar? Você tem se atrasado? Vou te dar uma ideia. 2 despertadores, um perto e um longe. Você tem sido grosseiro com os colegas? Está aqui o livro do Dale Carnegie. Você está com problema para chegar no céu? Quem sabe a gente estuda uma mudança tua de horário? Tentar oferecer alguma ajuda. Quando o César encontrava um soldado que hesitou em combate, isso é uma tragédia, né? Na legião romana, nas manobras, se você hesita, você abre brecha, okay? E abriu brecha, o inimigo progrediu. Então, o cara hesitou, ele chamava o cara, dava uma baita de uma bronca, evidentemente, fazia as devidas ameaças envolvidas, né? Como desligamento com desonra do exército romano, que era uma tragédia, virava quase um pária, mas ele estendia a mão. Ele dizia, olha, esse cara agora é teu padrinho. Pegava um outro soldado, experiente, corajoso, e dizia, esse cara é teu padrinho, ele vai te ensinar como ser um soldado romano. Né?
e hoje estenda a mão. É fundamental nessa quinta etapa que eu digo, e se eu não tenho nenhuma ideia de como ajudar a pessoa, pergunte, o que eu posso fazer para te ajudar? Vai ficar claro para ela que eu exijo, mas eu ofereço. E a quarta etapa, qual é a quarta etapa? Desculpe, sexta. Construção de compromisso. Todo feedback deve terminar com uma pergunta. Existe uma técnica de influência chamada compromisso ativo público voluntário. Bem rapidinho, uma historinha, tinha um restaurante nos Estados Unidos que tinha 30% de no-show, as pessoas faziam a reserva e não honravam. Então o restaurante era muito procurado, eles a partir das 3 da tarde estavam negando mesa, chegava de noite a taxa de ocupação era 70%, dá vontade de chorar. A moça das reservas tinha um script. Parte 1, agradecer pela reserva. Parte 2, solicitar que avise em caso de desistência. Parte 3, cumprimentar. Como é que ficava a conversa? Muito obrigado pela sua reserva, senhor fulano. Se o senhor desistir da sua reserva, por favor, nos avise. Tenha uma boa tarde. O que o cara dizia? Boa tarde. A gente chama isso em comunicação, a gente chama isso de compromisso passivo. Ela fez uma solicitação, por favor, nos avise em caso de desistência, e o interlocutor não disse nada em relação a isso. Ele respondeu boa tarde. Até porque a fraseologia não permitia uma resposta diferente. Isso é fraco. Como é que melhora isso? Novo script. A ordem dos tratores altera o viaduto. A gente chama isso em comunicação de small bigs. Pequenas mudanças que fazem grande diferença. Novo script. Agradecer pela reserva. Pegar o cumprimento do final e jogar para o meio, que é muito incomum. Transformar a solicitação do meio em pergunta e jogar para o final. Como é que ficava? Muito obrigado pela sua reserva, senhor fulano. Tenha uma boa tarde. Se o senhor desistir da reserva, o senhor pode, por favor, nos avisar? Veja, o que a pessoa respondeu? Sim, ok, tá bom. Nem esperou ele dizer boa tarde. Que diferença faz? Estou muito preocupado com o boa tarde da pessoa. Mas eu transformei a solicitação que estava no meio em pergunta, joguei para o final, e esse é o núcleo da técnica. Transformar solicitações em perguntas, ou ordens de perguntas, e jogar para o final, fazendo com que o meu interlocutor se manifeste. Resumão da história, no show deles caiu para 10%. 20% a mais de taxa de ocupação, isso é muito dinheiro. Tá? Só com uma mudança de frase, uma mudança de ordem, com o uso da técnica de compromisso ativo. O que isso tem a ver com bronca? Como é que terminou o feedback negativo? Tem feedback positivo também, né? O rapaz estava se atrasando, expliquei, segui todos os passos. Estava errado, escutei ele, tá? Contra-argumentei das justificativas dele, disse o que queria, ofereci um livro do Alan Santana sobre gestão do tempo. Olha aqui, eu empresto para você o livro Tempo de Sucesso, leia isso aqui, você vai cumprir horário. Última etapa. Eu não digo o que seria errado na última etapa do compromisso. Fulano, isso não pode mais acontecer. Fulano, você precisa cumprir horário. Pode ir. Só eu falei. O que ele falou? Nada. Chama-se compromisso passivo. Como é que eu melhoro isso? Até vou respirar fundo aqui. Fulano, vai chegar atrasado amanhã? Se a pessoa desviar o olhar, você pede para olhar para você. Fulano, olhe para mim. Vai chegar atrasado amanhã? Ele diz, não. Tem certeza? Sim. Tiro duplo. É que nem matar zumbi. Dá 2 tiros naquele negócio para garantir que morreu. Veja, ele se manifestou ativamente. Aí você garantia que ele vai honrar o compromisso? Claro que não. Garantia não há. Veja, o restaurante continuava com 10% de no-show. Mas cá entre nós você melhora índices. Eu tirava menino de sala. Falei para vocês que eu dei aula, ensino médio, pré-vestibular. Tirava o piazão de sala, estava padernando lá. Eles gostavam de mim e vinham se desculpar no dia seguinte. Aí eu dizia para ele, olha, muito educado você se desculpar, mas isso não me ajuda. Não é isso que eu quero de você. O que eu quero de você? Já pensava. Que eu não faça de novo. Você entendeu? Então, fulano, vai acontecer de novo? Estou usando aquele compromisso aqui. Então, fulano, vai acontecer de novo? Eles desviam o olhar, sempre desviam. Diz, fulano, olhe para mim. Vai acontecer de novo? Não. Tem certeza? Sim. E eu pergunto a vocês que nos ouvem. Acontecia de novo? Claro que acontecia, mas menos vezes. Você melhora índice quando usa o compromisso ativo. Então, fazendo um resumão da crítica, né? O roteiro para a crítica, o que está errado, ouvir a pessoa, contra-argumentar em relação às justificativas dela, dizer de maneira muito clara o que nós queremos, oferecer algum tipo de ajuda e construir um compromisso no final com esta técnica do compromisso ativo. O nome completo é ativo público voluntário. Quando são 2 pessoas só conversando, não é público, daí é só ativo e voluntário. Voluntário porque a ideia não é estrangular a pessoa para ela falar o que você quer. Eu só vou falar do que estava faltando na nossa previsão, daqui a pouco eu vou passar alguns avisos e abro espaço para a vossa participação, essencial a participação de vocês. Vão jogando perguntas já no chat aí, já vão jogando suas perguntas, elas são muito importantes para puxar para a realidade de vocês, evidentemente. Né? Sinergia é um fenômeno que o todo é maior que a soma das partes. Um é bom em encerrar, outro é bom em colar. A produção de cada um era 10, se forem trabalhar juntos vai ser 50.
Vou repetir, um serra muito bem, outro cola muito bem. Se eles trabalharem separados, cada um faz 10 cadeiras. Se trabalharem juntos, vão fazer 50. Chama-se sinergia. Mas o que eu preciso para ter sinergia? Liderança competente. Se a liderança não for competente, você não constrói ou não sustenta a sinergia. Fica aquela oscilação, você não consegue cooperação real. Tá? Acontece sabotagem passiva, tem a sabotagem ativa. Sabotagem ativa, o cara botou purgante na bebida do outro, isso é um crime. O que é sabotagem passiva? Por algum motivo eu não sou muito fã da pessoa, eu vejo ela se batendo no sistema, eu sei a resposta, mas eu não falo nada, deixa que se quer. Parou de cooperar. Sabotagem passiva é quando o cara não faz o passe para você. Está na cara do gol, o cara não faz o passe para você. Okay? Muito obrigado, Karine. Muito obrigado. Karine está mandando um recadinho aí. Tá? Mas, enfim, sinergia é uma outra questão muito importante. Gerenciamento de reuniões. Tá? Entre no meu canal no YouTube, canal Alan Santana. Tá? Que nem o nome que estava lá no post lá. Canal Alan Santana com 2 anos no ano. Vocês vão encontrar um vídeo só sobre reuniões, tem outro vídeo sobre elogios, tem vídeo sobre liderança. Tá? E o último item, última questão que eu queria falar, é gestão de crises e reposicionamento. Tá? Bem rapidinho. Tá? Existe uma crise. Tá? O que eu faço? Número 1, reúno a inteligência, de dentro e de fora. Então, é o momento de eu chamar para uma reunião, uma espécie de brainstorming, até o pessoal do operacional. Todo respeito a eles que não costumam participar do processo decisório, chama. O que acontece? Isso aqui nem garimpo, vai vir muita ideia boba, evidentemente, mas no meio daquilo tem uma pérola. Então, chamar pessoas de diferentes setores, todo mundo que você puder na empresa. Trazer inteligência de fora, consultoria, sou suspeito, mas a pessoa de fora vê, às vezes, o que a gente de dentro não está conseguindo ver. E tem expertise também de outras áreas, de outros setores e tal. Me contrate. Tá? A gente faz isso também, gestão de crise. Tá? Mas reunir inteligência é o primeiro passo. Segundo passo, essa força-tarefa de inteligência reunida, fazer diagnóstico e prognóstico. Qual é a situação nossa e do mercado? Qual é a projeção nossa e do mercado? Terceiro, definir objetivos e opções de ação. O objetivo é esse. Quais são as opções de ação para esse objetivo? Escolher essas opções, montar um plano. E aí, disciplina e coragem na execução do plano. Eu fiz um super resumo, eu tenho um artigo sobre isso no meu LinkedIn, tem vídeo também, dêem uma olhada. Tá? Mas isso é um tema importante agora. Alguns setores foram mais impactados, outros foram menos impactados, mas o pessoal tem sofrido aí com os efeitos do isolamento. Okay? Pessoal, eu quero passar um conjunto de recados e aí vamos abrir para a participação de vocês. Recado número 1. Tem meu telefone aí no chat. Quem quiser me manda uma mensagem dizendo, favor, cadastrar e o seu nome. Então, Joana, eu sou Joana, favor, cadastrar. Sempre que tiver eventos, eu te mando um folderzinho do evento, link, etc. Tanto presenciais quanto online. Vai ter um curso comigo na Câmara Brasil-Alemanha agora, nesse mês ainda. Também mando os vídeos que eu publico no YouTube. Você não entra em grupo, recebe mensagem individual. Ou no WhatsApp ou no Telegram. Prefiro o Telegram, mais fácil para ele. Mas no WhatsApp é muito bem-vindo. Segundo aviso, tá? Dias 18 e 19 de agosto eu faço um curso oratória para apresentações online e presenciais. É um curso online sobre apresentações sobre oratória da Câmara Brasil-Alemanha. O investimento é bem baixo, R$ 99,90. Quem quiser me manda um WhatsApp, eu mando o link lá para você dar uma olhada na programação do treinamento, um treinamento de 4 horas. E quem quiser se inscrever, a gente ficaria feliz com a participação de vocês. Outra coisa, contratem nossos treinamentos. Liderança, vendas, gestão do tempo. Esse é o principal. Mas deem uma olhada lá no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, vocês vão ver lá as outras opções de treinamento também. Tá? E faço treinamento individual em liderança. Tá? Entre em contato comigo, a gente manda uma proposta para você. Fazemos o Brasil todo. Esses normalmente são via videoconferência. Ok? Muito bem. O legal do treinamento individual é que você pode discutir questões específicas do momento que o líder está vivendo, a equipe dele. O último aviso comprem nossos livros. Disciplina, o caminho da vitória, Tempo e Sucesso. Né? Esse é sobre disciplina pessoal, esse é sobre gestão do tempo. Tem um que está temporariamente esgotado, Equilíbrio para uma Vida Melhor, e tem um que só tem na Amazon, a Equação do Sucesso. Quem tiver interesse nos livros, só entrar em contato comigo. Esses aqui custam R$ 39,90, frete gratuito para o Brasil todo. Tá? Feitas as devidas propagandas, tá? Eu quero mais uma vez agradecer ao Carlos Bessa e a todos que estão nos ouvindo. E agora é o grande momento da gente ver as perguntas que vocês mandaram. Vamos ver quem mandou alguma pergunta. Tem que botar os óculos e olhar no computador aqui, só um segundinho. Eu quero fazer uma pergunta. Por enquanto. Alain? Perfeito, Bessa. Eu quero fazer uma pergunta, aproveitando enquanto o pessoal lança as deles ali. Como você falou muito de disciplina, de metodologia, de planejamento, né?
Como que a gente pode incutir na cabeça do nosso público empresário moveleiro a necessidade da importância de ter essas definições, essas estratégias, em épocas onde tudo está acontecendo tão bem e tão tranquilo, como é o momento agora, né? Como parar para pensar em assuntos tão relevantes quando você está surfando na onda, que é o que acontece nesse momento? Agora eu vou ter que recorrer, respondendo a pergunta do Carlos, né? O Carlos, por que eu tenho que dar importância a pensamento estratégico, a treinamento, né? A consultoria, quando estou bem? Tá? Agora eu vou me apoiar no mestre Yoda, de Guerra nas Estrelas. Ele dizia, o momento que você se sente mais seguro é o momento que você corre maior risco. Né? Quem é que se afoga? É o bom nadador, não é o mal, de modo geral. Claro, o mal também pode se afogar. Tá? Mas por quê? Porque se arrisca demais. Tá? Então, veja, uma outra frase que eu acho que ajuda a responder a pergunta importante do Bessa. Tá? Tempos fáceis fazem homens fracos, que geram tempos difíceis, que fazem homens fortes. Oscila, né? Então, quando as coisas estão bem, às vezes eu relaxo mais do que devia. A gente não pode baixar a guarda, tem que estar permanentemente em processo de desenvolvimento, de capacitação, de treinamento, de planejamento, mesmo que esteja tudo bem, até porque é ilusório imaginar, se eu estou numa fase boa, né, que isto vai continuar para sempre, tem que estar sempre preparado. E não cair nessa uma armadilha perigosa, né, de acabar me acomodando, né, é perigoso. Tá? Não é porque está tudo bem que eu posso baixar a guarda, eu tenho que estar sempre me desenvolvendo, sempre me preparando para os desafios que a vida vai trazer. Sempre trará. Tá? Temos mais alguma pergunta importante aqui? Uma outra pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, nós estamos numa fase de transição aí, pensando em novo normal e novos tempos, né? Se a gente pensar nos próximos anos, nas próximas fases da sociedade, qual que é a tendência desse processo de liderança? Ele vai ser cada vez mais uma liderança controlada pelo computador, pela tecnologia, ou o fator humano vai ter preponderância, vai continuar sendo relevante? Qual que é a tua opinião a respeito disso? Outra pergunta importante dessa, né? Veja, não existe substituto total para o contato presencial. Tá? Eu acho que quando isso passar, nós vamos ter uma retomada, contato presencial menor, é evidente que grande parte do home office vai ficar, tá? Mas o desenvolvimento das habilidades de liderança se tornou mais crítico ainda, que ficou um pouco mais difícil. Eu preciso liderar muitas pessoas aí na tela do celular, sem estar lá. Claro, tem a imagem, tem a voz, tá? Mas a linguagem corporal para início de conversa é parcial. Veja, vocês estão vendo meu rosto, estão vendo minhas mãos, porque também estou deixando de ver minhas mãos, mas não veem meus pés. E leitura de linguagem corporal é uma das habilidades que os líderes precisam ter. E a posição dos pés, sim, faz diferença. Das pernas, vocês não estão vendo isso, e eu não estou vendo da pessoa. Então, se já era um desafio liderar presencialmente, a teleliderança, né, liderança à distância, é ainda mais, mas é possível? Claro que é possível. Tá? Quando a gente fala em técnicas de rapport, que eu acabei falando pouco, deixa eu falar um pouquinho, né? Fazer sintonia com a pessoa, tom de voz parecida, velocidade parecida, postura corporal parecida, é um processo de sintonia para aumentar a influência. Leiam sobre isso, rapport. Quando a gente fala em rapport telefônico, ele é mais limitado do que o presencial, mas ele é possível. Existe algum nível de rapport até em e-mail. Tá? Enfim, de qualquer maneira, sempre mais fraco. Então, ficou ainda mais importante desenvolver nossas habilidades de liderança, porque para muitas pessoas, nós vamos ter que liderar sem estar no mesmo ambiente físico da pessoa, o que não quer dizer que seja impossível, mas de fato é mais desafiante. Eu vi que entrou uma pergunta. Já pode ler a pergunta e responder. Como avaliar... Perfeito, o Laércio, né? Como Isso. avaliar quanto vale um colaborador para a organização? Laércio, tem uma pergunta mais fácil para mim? Veja, tentar determinar quanto um colaborador vale sempre foi um desafio para as lideranças. Quando se trata de um vendedor, por exemplo, é muito fácil fazer as contas, né? Agora, em algumas atividades, isso não fica tão claro. A relação entre o retorno que aquela pessoa dá para a organização e o quanto ela custa para a organização. Então, eu vou te dar uma resposta
um pouco sem vergonha, né? É caso a caso. Tá? Tem que usar um pouco o feeling. Claro que eu vou fazer contas. No caso do vendedor, faça as contas. Quanto é que eu gasto com esse vendedor? Quanto é que ele me dá de retorno? Na carteira dele, qual é a lucratividade desses itens que ele vende? A gente não quer só volume e qualidade de vendas, a gente não quer só volume, a gente quer qualidade de vendas. Não adianta vender muito de algo com margem muito estreita. Tá? Mas, enfim, em outras atividades de suporte, por exemplo, tá? Vamos pegar, por exemplo, o diretor de uma escola. Como é que eu avalio quanto pagar para ele? Claro, eu vou contar o número de alunos que se matriculou, é um componente. É só esse? Não. Tá? Mas essa é uma pergunta que deve sempre ser feita. E além de fazer essa pergunta, é preciso passar esse valor para o colaborador. Todo colaborador, na minha opinião, quem não concordar comigo, a gente aguenta, tem o dever de todos os dias perguntar a si mesmo: o que eu ofereço para a organização justifica o que eu ganho? Eu entrego mais do que o custo? E o pessoal se precipita em responder sim. Tá? Mas, de fato, é uma preocupação. Tá? E uma estratégia que pode ajudar para isso é o líder não se apoiar apenas na sua avaliação. Tá? Converse com os pares, tem que ouvir muito. Converse com os pares dessa pessoa, converse com os clientes internos que ela atende, com os clientes externos que ela atende. Vá à fonte primária de informação. Um erro muito comum de líderes, qual é? Eu tomo decisões estratégicas em vendas com base na opinião do superintendente de vendas, que escutou aquilo do gerente de vendas, que escutou aquilo do vendedor, que escutou do cliente. É um telefone sem fio. Claro que eu vou ouvir o superintendente de vendas, mas de vez em quando eu preciso ir ao cliente, a fonte primária de informação. Se eu buscar fontes múltiplas, fontes primárias de informação, eu consigo começar a construir um quadro melhor de uma tarefa difícil, que é avaliar quanto vale a pena pagar para essa pessoa. Temos mais uma pergunta, eu acho. Eu tenho mais uma pergunta. Vamos avaliar. Temos uma? Diga, Bessa. É a mesma pergunta que está ali, né? Qual o momento limite entre o feedback para a melhoria e a substituição? Foi a segunda parte da pergunta dele. Acho que ele fez em duas partes. Legal. Veja, eu fiz um curso recentemente, né, de feedback e feed-forward. Feedback é um processo de autoconhecimento. E feed-forward de planejamento. Sempre caminham juntos. Tá? O termo feed-forward surgiu recentemente. Mas sempre que eu vou dar um feedback para a pessoa, eu também estou dizendo para ela como é que eu quero que ela se comporte lá na frente. Tá? Qual é o limite? É preciso fazer um contrato. Um contrato com a pessoa, principalmente em situações mais graves. Né? Quando é situação mais simples, não. Situação mais grave é fazer um contrato verbal. Tá? Às vezes até por escrito. Tá? Não digo nesse contrato de registro em cartório. Né? Diz, olha, fulano, você está errando nisso de tal forma e eu preciso que você passe a ter tal comportamento. E você tem um prazo de 6 meses para alcançar essa meta. 3 meses. Estabelecer um contrato. Aí tem que ter coragem. E eu preciso ter recursos de substituir a pessoa. Tá? Uma coisa terrível, terrível, é o líder dizer para o cidadão: se você não atingir esse nível de desempenho, vou ter que desligar. Você chegar lá na frente, ele não atinge, não desliga. Horror. Tá? De qualquer maneira, eu sou defensor da clareza. Tá? Nesse sentido. Franqueza. É o primeiro capítulo do livro do Jack Welch, Paixão por Vencer. O título original é Winning. Tá? Mas o que o Jack Welch diz nesse livro? Preciso ser absolutamente franco com as pessoas. Eu quero esse nível de desempenho nesse prazo. Se nós não chegarmos a isso, desculpe fulano, mas você não atende mais as expectativas, as necessidades da empresa. A gente quer muito que você consiga. A gente vai te apoiar para que você consiga, mas essa é a nossa meta. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso patamar de desempenho. Nós precisamos que você chegue a este desempenho. Sem justificativa, sem explicações. Eu estou aqui para te apoiar. Se você não alcançar esse patamar, infelizmente, nós vamos ter que desligar. Tá? Quando eu deixo as coisas claras, assusta um pouco as pessoas. A intenção é boa. Qual é a intenção? Salvar o emprego da pessoa. Melhorar o desempenho dela. Isso é altamente positivo. Mas discutir com a pessoa isso claramente. Tá? Da maneira mais clara possível. Essa é a minha sugestão. Claro, sempre tem que tomar alguns cuidados com questões trabalhistas e tal, mas se a gente for escutar tudo que os advogados trabalhistas falam, a gente não faz nada. Okay? É preciso liderar. Meus amigos, acho que cabe mais uma pergunta. Temos tempo para mais uma pergunta? Temos. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. É cada vez mais comum as empresas optarem por ter uma equipe jovem, né? E essa equipe jovem está tomando conta do mercado. No entanto, essa equipe jovem ela tem um componente muito grande, muito forte, que é essa coisa de estar feliz, se sentir feliz.
querer fazer carreira também em pouco tempo, né? Tem sido um desafio para as empresas lidar com essas expectativas, né? Que tipo de recomendação que você dá para quem lidera a equipe com esse perfil de gente que tem sangue nos olhos, mas que ao mesmo tempo tem expectativas muitas vezes irreais de se confirmarem? Interessante. Quem fez a pergunta, Bessa? Carlos Bessa. Você. Pergunta importante, Bessa. É o seguinte, veja, dependendo do setor de atividade, eu estou lá numa startup, uma fintech, né? É um pessoal mais novo. É normal que eu vou ter muito jovem. Mas seria legal ter só jovem? Não. As equipes mistas, as equipes mescladas com diferentes características costumam produzir os melhores resultados. Não tem nada de errado se você tem 26 anos de idade, é um gênio da TI e das finanças, criou uma startup, uma fintech, né? E a média de idade dos teus colaboradores é 24, né? Tudo piazada, nova, ainda fazendo faculdade e tal. Normal, contrate alguém de 40, contrate alguém de 50. Tá? É meio peixe fora d'água. Aí depende da tua habilidade de liderança para promover essa integração. Por quê? Porque esta pessoa de outra geração tem visões e habilidades que esses jovens não têm. É claro que ela não tem coisas que eles têm. Contratem 2 lá de meia idade para não ficar sozinho, coitado. Mas, enfim, quando eu consigo integrar essas habilidades, eu vou conseguir ver o que a minha concorrência não vê. Eu vou conseguir resolver problemas que eles não resolvem. Tá? Enfim, claro que depende da minha... Eu vou contratar 3 pessoas só. Às vezes não tem nem espaço para isso. Mas havendo a possibilidade de mesclar gerações, a tendência é que eu tenha, no médio prazo, melhores resultados. Não necessariamente no curto prazo, mas no médio prazo, melhores resultados. Alain, eu me sinto grandemente... Acho que chegamos no horário, né, Bessa? Grandemente recompensado de ter podido participar desse evento com você. Eu quero te dizer que eu aprendi muito nessa tarde. E eu entendo que esse tema de liderar, de gestão de pessoas, ele é absolutamente relevante e determinante para os tempos que nós estamos vivendo e especial também para os tempos futuros, né? Então, eu quero agradecer demais a tua colaboração, o teu desprendimento de vir aqui, de se apresentar diante do nosso público do setor moveleiro e trazer uma discussão tão importante, tão legal e tão válida como essa, tá? Muito obrigado, mesmo de coração. Gente, a semana que vem, nós vamos ter, no próximo evento, né? Vamos dar uma temporalidade para a conversa, nós vamos ter uma apresentação que vai meio que complementar isso que a gente está conversando aqui agora. Nós vamos falar sobre inteligência emocional no ambiente corporativo moveleiro, né? E vai ser muito legal a gente ouvir o que o Kiko Garcia tem para falar, que é um profissional extremamente capacitado, gabaritado, com atuação no setor moveleiro há quase 40 anos já. Ele é muito competente e qualificado na área de treinamento continuado, ele é um grande palestrante e ele vai trazer, então, para nós essa reflexão fundamental, inteligência emocional e o mercado. Muitas possibilidades de reagir positivamente e fazer escolhas certas. Eu quero, então, convidar você a estar conosco de novo nesse local para tratar desses temas e lembrar que nós temos o apoio da Abimóvel, o patrocínio da Bernec, da Feira Formobile, da Movelpar 2021, da Têxtil J. Serrano e da Saerlac. Então, Alain, eu deixo para você fazer suas últimas palavras de despedida, agradecendo o público moveleiro e eu, mais uma vez, quero agradecer a tua colaboração. Muito obrigado. Muito obrigado, Bessa. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Eu coloquei de novo meu telefone celular aí, 41991020327. Mande uma mensagem lá, a favor, cadastrar todos os eventos que acontecerem. Câmara Brasil-Alemanha, a CISBS lá de São Bento do Sul, a gente faz eventos, estamos fazendo com o pessoal de Joinville também, a maioria aqui online. A gente manda lá o link para vocês darem uma olhada, quem quiser participar, são muito bem-vindos. Contratem nossos treinamentos, tanto presenciais quanto online. Eu sou suspeito para falar, mas investir na capacitação, no desenvolvimento de líderes, é um investimento de retorno certo para as organizações.
Algumas das organizações mais antenadas criam até academias de liderança para preparar o pessoal interno. Né? Uma parte dos líderes vem de fora, mas uma parte deve vir de dentro, dos quadros de dentro, mas criam academias porque entendem a importância de preparar as pessoas, sempre que possível, com antecedência, quando não dá, com o bonde andando, mas preparar as pessoas para a importante e difícil missão de liderar. Meus amigos, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e uma ótima terça-feira. Até mais, Bessa. Brigadão, hein? Muito obrigado a todos, então, e até o próximo webinar Setor Moveleiro. Até lá. Abraço.